te contar, os olhos já não podem ver coisas que só o coração pode entender. Fundamental é mesmo o amor, é impossível ser feliz sozinho. Boa noite, estamos começando mais um programa essencial, direto da minha casa. Você está em casa e agora nós estamos gravando o programa aqui na minha casa, trouxemos o cenário para cá e qualquer barulho que você escute, como um latido de um cachorro ou um outro familiar, você já sabe que é devido ao ambiente da gravação, ok? Se você quiser participar conosco do programa, anote aí o WhatsApp 988661773. E olha, gente, nessa época de pandemia, ainda de quarentena, nós vamos começar o nosso programa com a música Somos Um Só, da cantora cearense Bruna N, que criou essa música durante a sua quarentena. E a Cruz Vermelha aproveitou a música para a campanha no combate à pandemia do Covid-19. Vocês vão assistir agora ao clipe com a música cantada por Bruna N em parceria com o produtor musical Matheus Brasil e com o editor de vídeos Israel Ribeiro. Olha só que linda a música, gente. E de repente tudo mudou, o mundo inteiro quase parou. Tudo que era de rotina eu conhecia no meu dia a dia, então se transformou. Um inimigo se aproximou e foi testando tudo que eu sou. A paciência, a coragem, as certezas e até a minha fé. Mas minha esperança é maior que todo medo. Eu sei que vai passar se a gente fizer tudo direito. Quero abraçar quem eu amo, voltar a ter os meus planos e acordar dos enganos que eu criei, sem saber que a vida é mais que pensamos e tudo que precisamos é aprender com os danos que o mundo inteiro é um só. Somos uno. We are one. Somos todos Em Viola, Oliveira. Somos todos uno solo. Todos são uno. Wir sind alle nur eins. Diakoni, Todos somos uno. nous sommes tous ensemble. Imasteon Vienna. Israel Lahela Muet. Somos todos uno solo. We are all one. Somos uno. Cuide do seu corpo, alimente sua fé. Brinque com seus filhos, faça tudo o que puder pra gente passar logo com essa dor que é do mundo. E a luta continua de segundo a segundo. Os anjos de jaleco estão se arriscando pra nos salvar. E cada vida em risco deve importar. Por todos nós, por cada um de nós. Faça sua parte porque nunca estamos só. Quero abraçar quem eu amo, voltar a ter os meus planos e acordar dos enganos que eu criei, sem saber que a vida é mais que pensamos e tudo que precisamos é aprender com os danos que o mundo inteiro é um só. O mundo inteiro é um só. Que o mundo inteiro é um só. E vamos agora falar um pouquinho do nosso convidado. O nosso convidado é mais uma vez o Padre Domingos Cunha, católico, português, mora em Fortaleza, trabalha há mais de 20 anos ensinando meditação e enneagrama, que é um mapa de autoconhecimento psicoespiritual, e é escritor, autor de vários livros sobre enneagrama e mais um sobre meditação, e vai conversar conosco hoje sobre autoconhecimento na tradição cristã. Autoconhecimento e espiritualidade
na tradição cristã. Isso mesmo. E eu quero lembrar de uma frase do Papa Francisco que diz assim: em sua obra O Céu e a Terra, um livro de diálogos com um rabino amigo seu, quando é questionado sobre o que acha mais importante dizer às pessoas de hoje, responde: o fundamental que se deve dizer a todo homem é que entre dentro de si mesmo. Palavras do Papa Francisco. Então, entre dentro de si mesmo e aí você encontrará a sua espiritualidade, o seu encontro com Deus, tá? Então, este é o tema da nossa conversa de hoje, que nós vamos ter com o Padre Domingos Cunha, escritor e fundador do IESH, Instituto Enneagrama Shalom. É um padre católico, mora em Fortaleza e trabalha há mais de 20 anos ensinando meditação e enneagrama, que é um mapa de autoconhecimento e transformação pessoal, além de atuar como padre na comunidade lá em Fortaleza. E foi de lá que ele gravou os vídeos e nos enviou para participar conosco do programa, junto com você que está aí do outro lado da telinha. Então nós vamos começar conversando com o Padre Domingos e passo para ele a palavra. É com você, Padre. Maura, eu gostaria de começar citando aqui algumas frases, sem dizer os autores, algumas frases para despertarem esta ligação entre autoconhecimento e espiritualidade. Primeira, a melhor maneira de se chegar ao conhecimento de Deus é através do conhecimento de si mesmo. Não penseis que havereis de entrar no céu sem primeiro entrar em vós mesmos, a fim de conhecer e considerar a vossa miséria. Se queres conhecer a Deus, conhece-te a ti mesmo. Conhece-te, aceita-te, supera-te. Quanto mais eu vou ao conhecimento de mim, mais eu descubro dentro de mim um outro que não sou eu, mas que, no entanto, é a razão da minha existência. Parece, pois, que o mais importante de todos os conhecimentos é o conhecimento de si mesmo, pois quando alguém conhece a si mesmo, ele há de chegar ao conhecimento de Deus. Conhece-te a ti mesmo, porque és a minha imagem, e assim hás de conhecer a mim, de quem és imagem. Em ti tu me encontrarás. O nascimento de Deus se dá no mais fundo da alma humana e não fora do homem. O homem pode realizar este nascimento com o seu próprio trabalho, voltando-se para Deus. Como você pode divinizar-se se ainda não se tornou humano? Antes de tudo, garanta a condição de ser humano e assim poderá participar da glória divina. Espiritualidade sem autoconhecimento pode tornar-se alienação, e autoconhecimento sem espiritualidade pode levar ao desespero. O caminho para atingir o conhecimento verdadeiro e a experiência de Deus é este: nunca abandonar o autoconhecimento. Reconhece-te como imagem de Deus e envergonha-te por a teres recoberto com uma imagem estranha. Lembra-te da tua nobreza e envergonha-te de quanto decaíste. Não deixes de reconhecer a tua beleza, para que mais ainda te angusties por tua fealdade.
Vocês que estão nos assistindo conhecem a autoria, aliás, as autorias dessas citações? Olha, confesso para vocês que algumas até que me vêm à mente, mas a maioria também não. Vai lá, Padre Domingos, revela para a gente quem são esses autores. Maura, estas frases que eu acabei de ler, eu gostaria de perguntar aos nossos espectadores a quem eles atribuiriam essas frases, essas afirmações. Isso parece de quem? Parece conversa de psicólogos, palestrantes de autoconhecimento? Pois é, Maura, todas essas afirmações foram feitas por grandes místicos da tradição cristã. Santa Teresa de Ávila, Evagrio, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, Clemente de Alexandria, Guilherme de Saint-Thierry, Mestre Eckhart, Santo Ireneu, Pascal, Santa Catarina de Sena e São Bernardo de Claravaux são os autores dessas afirmações. E depois disso eu perguntaria, é possível chegar a uma espiritualidade verdadeira sem percorrer o caminho do autoconhecimento? Eu não sei, mas todos esses místicos e muitos outros acreditaram que esse é o verdadeiro caminho. E Jesus Cristo falou, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a primeira verdade é a verdade sobre nós mesmos. Quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Essas são as três grandes questões da espiritualidade. E o autoconhecimento nos ajuda a chegar a essas respostas. De onde viemos e para onde vamos? Essas três perguntas que você, Padre Domingos, falou serem centrais na busca da espiritualidade. Agora eu pergunto a você, para que a gente obtenha essas respostas às três perguntas, se faz necessário conhecermos essa diferença de espiritualidade e religião ou é tudo a mesma coisa? Sim, é bom a gente fazer uma distinção entre espiritualidade e religião. Tem uma parábola que eu gosto muito e conta que um mestre acordou de noite e viu uma lua linda. Estavam à noite linda de luar e o mestre ficou encantado e ele queria que o discípulo também pudesse apreciar a beleza da lua. Então ele foi lá, bateu na porta do quarto do discípulo, o discípulo acordou assim meio sonâmbulo e o mestre disse, vem cá, vem. E levou o discípulo até a varanda e quando chegou na varanda, o mestre apontou assim para a lua e disse, olha que coisa linda. E o discípulo, meio estremunhado, ficou olhando, olhou e depois disse, é mesmo, mestre, como a sua mão é linda. Pois bem, gente, olhe, a religião é a mão que aponta para a lua. Contemplar o brilho da lua, isso é espiritualidade. Espiritualidade é experimentar, saborear Deus na sua vida, experimentar o amor de Deus na sua vida. Isso é espiritualidade, é a experiência do amor de Deus. A religião deve estar em função disso. Todas as religiões fazem sentido na medida em que apontam para a lua, em que nos ajudam a chegar a essa experiência pessoal profunda de Deus. O perigo é que muitas vezes nós ficamos presos à religião e acabamos não enxergando a lua. Nós ficamos admirando a mão e nos encantamos e nos distraímos com a mão que aponta para a lua, mas acabamos não contemplando a beleza da lua. Ora,
Essa seria a grande diferença entre espiritualidade e religião. A função das religiões é essa, é religar, é ligar-nos de novo com a nossa origem com Deus. Religar. A espiritualidade é o usufruir, o saborear essa comunhão, essa ligação com Deus, com a fonte, com a nossa origem. Tá aí, gente. Como disse Padre Domingos, religião é religar, quer dizer, ligar-nos novamente à nossa fonte divina, à nossa origem, ao nosso encontro pessoal com Deus. Então a religião só faz sentido se ela promove esse encontro. E essa espiritualidade, como o próprio padre falou, é esse saborear, esse sentir o prazer, sentir o gosto, sentir o êxtase de estar com a presença divina ou retornar a essa presença divina que nós somos. Porque nós somos centelhas divinas, não é verdade? E olha, esta frase que eu trouxe para vocês para complementar a fala de Padre Domingos. Aliás, para acrescentar, religião não é apenas uma, são centenas. Agora, a espiritualidade é apenas uma. Então, a espiritualidade está presente em todas as religiões. Agora, Padre Domingos, fala para a gente qual a importância do autoconhecimento para a espiritualidade. Sem dúvida que o autoconhecimento é o grande caminho para chegarmos à experiência de Deus. Acredito que sem o desnudar-se do autoconhecimento e sem o silenciar-se da meditação, a espiritualidade corre o risco de perder-se em fantasias. É o autoconhecimento, a consciência de nós mesmos, daquilo que somos, da nossa verdade, separar o que é luz e o que é sombra, o que são as nossas ilusões, as mentiras do nosso ego, as nossas crenças inconscientes, os nossos mecanismos psicológicos, as nossas carências, as nossas feridas, as nossas frustrações. Sem descobrirmos isso, é perigoso entrar no caminho da espiritualidade. Interessante, Padre, quando você fala no desnudar-se da nossa personalidade, do nosso ego, dos nossos padrões, dos nossos comportamentos, dos nossos vícios, das nossas feridas, quando a gente olha para tudo isso, aí eu me remeto às sombras da nossa personalidade, né? Eu me remeto a esse autoconhecimento das nossas sombras. Mas ao mesmo tempo você fala que esse autoconhecimento, ele é o caminho para a espiritualidade. Como é que isso se dá na tradição cristã? Em todas as grandes tradições religiosas nós encontramos esta vertente que podemos chamar de uma espiritualidade através do autoconhecimento. E na tradição cristã, concretamente, este caudal se alimenta nos evangelhos e encontra depois os seus oceanos mais profundos na tradição dos padres do deserto, aquela geração dos primeiros monges do cristianismo a partir do século IV. Nós vamos ver aí muitas gerações de cristãos que buscam nos desertos do Antigo Egito, procurando uma experiência profunda de Deus, e eles eram movidos por duas grandes perguntas. Primeiro, se Deus já habita dentro de nós, por que é tão difícil encontrá-lo? E a segunda, porque quando nós o encontramos é tão difícil permanecer em contato com ele? Foram essas duas grandes questões, são questões espirituais. Foram elas que levaram essa geração de monges para os desertos.
E hoje sabemos que esse povo meditava em média 12 horas por dia. E nesse processo de meditação profunda, sabe o que é que eles descobriram? Eles descobriram a resposta para essas duas questões. O que nos dificulta a experiência de Deus e o que nos afasta dela quando a encontramos são as paixões. Dentro de nós existem paixões, estados emocionais adoecidos que nos desviam do alvo. Eles chamavam também pecados. Não pecado no sentido religioso ou moral. Aliás, a origem da palavra pecado vem do ambiente militar, significa errar o alvo. Quando o guerreiro disparava a flecha e errava o alvo, dizia-se pecar. Quer dizer, o alvo, o nosso alvo é chegar a Deus. Mas existem dentro de nós coisas que nos desviam, que nos fazem errar o alvo. E eles identificaram 9 estados emocionais, 9 vícios emocionais, 9 pecados que nos afastam do alvo, que nos afastam da nossa essência, que nos afastam de Deus. E eles chamaram a isso de pecados capitais. Foi o que ficou na tradição cristã como a doutrina dos pecados capitais. Eles identificaram também os 9 estados de comunhão com Deus, que eles chamaram de virtudes. Então, as virtudes são os estados emocionais que nós experimentamos quando estamos em comunhão com Deus. Os pecados são os estados emocionais que nos afastam de Deus ou nos impedem de chegar a Deus. E aí eles elaboraram essa doutrina das paixões e das virtudes. E essa doutrina das paixões e das virtudes é a base de uma tradição de autoconhecimento chamada Enneagrama. É uma tradição muito antiga, já vinha de muito antes, baseada em leis matemáticas e em outros saberes, e foi enriquecida a partir do século IV com essa visão mais psicoespiritual a partir da doutrina das paixões e das virtudes. Padre Domingos, na sua fala sobre autoconhecimento, você faz referência ao Enneagrama, que é um mapa milenar que trabalha com autoconhecimento e, segundo a sua fala, foi acrescido de novos saberes psicoespirituais neste século IV. É isso? Fala mais para a gente. Então, no século IV, nós temos um grande nome, Evagrio do Ponto, que reuniu o saber de vários desses monges e elaborou a primeira lista das paixões e das virtudes. Depois nós vamos ter João Clímaco, que completou essa lista para chegar nas 9 paixões. Depois nós temos Máximo Confessor, que reduziu essas 9 paixões a uma única, que ele chamou de egolatria. Latria quer dizer adoração. Egolatria, adoração do ego. É quando nós ficamos fechados, cegos pelo nosso egoísmo, pela nossa personalidade. Então ele considerou que essa era a principal de todas as paixões. E essa linha vai continuar dentro da espiritualidade cristã. Nós vamos ter São Bernardo de Claraval, que no século X resgata essa tradição profunda. Nós vamos ter depois, no século XIII, um grande nome chamado Raymond Lully. Foi um dos primeiros seguidores de Francisco de Assis. Viveu durante muitos anos nessa região do Médio Oriente, teve contato com os remanescentes dos monges cristãos e teve contato também com os místicos do islamismo que estavam surgindo e crescendo nessa época. E a partir daí, Raymond Lully, quando voltou para Palma de Maiorca, a ilha onde ele nasceu, atualmente faz parte da Espanha, ele publicou um tratado chamado Ars Magna, a Grande Arte, onde ele reuniu conhecimentos que aprendeu no Médio Oriente. Dentro desse tratado tinha um capítulo chamado Ars Brevis, pequena arte, pequena sabedoria, e nessa Ars Brevis
ele apresenta um resumo, uma síntese do Enneagrama, 3 figuras do Enneagrama: as paixões, as virtudes e as ideias sagradas, que são os atributos de Deus que estão presentes nos seres humanos. Daí porque o Enneagrama trabalha tanto a personalidade como também a essência, que são as ideias sagradas, as virtudes, tudo isso que você falou, toda essa herança da tradição cristã do século IV, que nos traz essa riqueza de conhecimento. Então, retomando nossa conversa, Padre Domingos, você falou sobre o autoconhecimento, estamos conversando, aliás, sobre o autoconhecimento e a espiritualidade. Esses estados emocionais ou pecados que nos afastam de Deus, que são nossas sombras, isso aí faz parte da nossa personalidade. E você está nos trazendo as ideias sagradas, as virtudes, que fazem parte do Enneagrama, da essência, da nossa centelha divina, no divino que nós somos. Então eu gostaria que você falasse mais a respeito, porque eu sei que não para por aí. Mais tarde, no século XVII, nós vamos ter ainda outro grande nome, Athanasius Kircher, um padre jesuíta que conhece também essa tradição do Enneagrama e aprofunda essa ligação com a espiritualidade. Ele, por exemplo, vai fazer uma relação dos vários tipos de personalidade com as categorias de anjos, uma tradição que vem lá da Pérsia, da Babilônia, e que o povo de Israel incorporou na sua tradição e que depois passou para o cristianismo. No século V temos um grande nome dos místicos cristãos, Pseudo-Dionísio, o Areopagita, que fez um tratado sobre os anjos. Ora, Athanasius Kircher, no século XVII, vai retomar essa tradição e fazer a relação com o Enneagrama, essa sabedoria de autoconhecimento. Então, o Enneagrama aparece ligado à espiritualidade. O Enneagrama não está vinculado a nenhuma religião, mas o Enneagrama bebeu, como sabedoria, bebeu nas 3 grandes religiões mediterrânicas: o cristianismo, o islamismo e o judaísmo. Então, naturalmente, ele tem uma contribuição e uma identificação muito grande com a espiritualidade cristã. E, de certa maneira, ele resume essa proposta de chegar até Deus através do autoconhecimento. O autoconhecimento como um caminho para Deus. Você falou anteriormente que o Enneagrama é uma tradição de autoconhecimento e que foi acrescido, pela história da tradição cristã, saberes psicoespirituais a este mapa milenar. Agora eu pergunto, como é que fica essa relação Enneagrama e espiritualidade, especificamente? Fala pra gente. O Enneagrama não é espiritualidade, o Enneagrama não substitui a experiência de Deus, o Enneagrama não substitui Deus. O Enneagrama é um caminho, é um itinerário, é um mapa, é uma ajuda para chegarmos aí à experiência de Deus, é essa experiência de saborear a presença de Deus em nós, a imagem de Deus que nós somos. Então, essa fonte que vem lá dos antigos desertos, dos padres do deserto, essa fonte onde o Enneagrama bebeu, nos dá essa dimensão psicoespiritual que se alimenta e até hoje alimenta todas as grandes linhas da espiritualidade cristã, com todos esses místicos que já falamos. O Enneagrama ele não está vinculado a nenhuma religião, ele bebeu nessas 3 grandes religiões e dialoga muito bem com todas as outras religiões. Ele costura com muita propriedade psicologia e espiritualidade, autoconhecimento e experiência de Deus. E ao mesmo tempo ele respeita a autonomia dessas 2 áreas. Então, o Enneagrama nos ajuda a responder àquelas 3 grandes perguntas existenciais do ser humano. Quem somos?
de onde viemos, para onde vamos. E o Enneagrama se coloca assim como um caminho para a essência, um caminho que nos leva naturalmente à porta da espiritualidade, aos grandes vales da espiritualidade. Olha, Padre Domingos, nós passaremos a noite inteira conversando sobre este tema. E eu fico assim muito feliz de ouvi-lo e saber que na nossa religião católica nós tivemos um berço de espiritualidade verdadeira. Então, assim, eu fico muito feliz de ter acesso, de resgatar essa herança, para que eu possa ter a certeza, junto com você que está em casa, que não há outro caminho para se chegar a Deus que não seja o autoconhecimento, o olhar para dentro de si, o conhecer a sua personalidade, o seu jeito de ser, o seu jeito de sentir, o seu jeito de agir, o seu jeito de pensar. E através dessa viagem interior, através da meditação, da respiração consciente, aí sim você chega até Deus, até o retorno à sua essência, à sua fonte divina que todos nós temos. Essa fonte dentro de nós, porque somos centelhas divinas. Então, muito obrigada, Padre Domingos, por mais uma vez colaborar conosco. E eu gostaria que você ficasse muito à vontade para as suas considerações finais acerca da nossa temática. Maura e caríssimos telespectadores, eu gostaria de encerrar retomando aquela frase de Pascal: espiritualidade sem autoconhecimento pode gerar alienação, e autoconhecimento sem espiritualidade pode levar ao desespero. Acho que essas duas dimensões precisam caminhar sempre juntas na nossa vida, para não cairmos no desespero ao olhar para aquelas coisas que nos incomodam dentro de nós, e também para não cairmos numa espiritualidade alienada que nos tira da realidade. E outra frase que eu gostaria de trazer novamente: sem o desnudar-se do autoconhecimento e sem o silenciar-se da meditação, a espiritualidade corre o risco de cair em fantasias. E é um perigo muito real. Então que a gente possa sempre trabalhar essas dimensões juntas. Um autoconhecimento que nos leve à descoberta da presença de Deus em nós, para fazermos da espiritualidade uma experiência pessoal e profunda. Essa sim capaz de dar sentido à nossa vida, de manter o brilho do nosso olhar e de ajudar a manter a soberania, mesmo no meio das crises, das dificuldades como esta que estamos atravessando agora. Então, Maura e todos os nossos espectadores, um grande abraço, foi um prazer estar de novo com vocês, é sempre uma alegria, e vamos continuar caminhando e cultivando a esperança e a experiência de Deus que gera sentido para a nossa vida. Um abraço e boa noite. Boa noite, e olha, eu que agradeço de coração por sua participação mais uma vez e pelas sábias palavras que você nos trouxe, por esse conhecimento tão rico de psicoespiritualidade, ok? E se vocês que estão em casa, que estão nos assistindo do outro lado da telinha, quiserem beber direto da fonte de Padre Domingos Cunha, vai lá no canal do YouTube, está aqui o endereço das redes sociais do Instituto Enneagrama Shalom, e você vai encontrar muitos conteúdos sobre autoconhecimento, sobre psicoespiritualidade, sobre, enfim, muita coisa para você nessa jornada, se você quiser trilhá-la junto conosco. E quero também desejar, gente, domingo, Dia das Mães, eu quero desejar assim muita saúde, muita paz, muita comemoração em casa, familiar, nesse dia tão especial. Vou te contar, os olhos já não podem ver coisas
coisas que só o coração pode entender. Fundamental é mesmo o amor, é impossível ser feliz sozinho.